Olá pessoal, que maravilha estarmos aqui de novo, dando prosseguimento aos nossos estudos de astrologia elementar, tendo o apoio dos centros de Porto Ferreira e São Pedro. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Muito obrigado. Estamos na aula número 32, o tema Ascendente, parte 21. Temos como convidada hoje a Maria Gabriela, que vai falar sobre o ascendente Peixes. O ascendente Peixes é um signo do elemento água, mutável, regido por Netuno, Júpiter, e onde Vênus fica exaltada. Dos signos de água, vamos dizer assim que Peixes é o mais sensível, no sentido de receber os impactos do mundo, o sofrimento do próprio mundo, com muita violência. É como se toda a dor do mundo, de alguma forma, recaísse sobre os ombros e o coração do ascendente Peixes. Então, essa questão do sofrimento, parece que a dor, o sofrimento, acompanham a vida do ascendente Peixes. Quase como se fosse uma maldição do destino. Você observa isso, Gabi? Sim, sim. A gente percebe uma hipersensibilidade mesmo, a ponto de muitos ascendentes Peixes recorrerem ao álcool ou à droga para talvez diminuir ou dessensibilizar tudo que acontece em torno deles. Então, as relações familiares, o ambiente de dentro de casa, tudo vira uma substância de mágoa, de má água, né? E aí é preciso desses elementos de fora, o álcool, a droga, para diminuir a vibração do corpo vital e a percepção do mundo lá fora. A gente percebe que o ascendente em Peixes, quando ele entra num lugar, ele observa não as coisas e as pessoas físicas, mas as emoções e os sentimentos que estão vibrando naquele momento. E eles são capazes de regular ou sugar para si mesmo as baixas vibrações ali, sempre no sentido de diminuir o sofrimento daquele lugar, sempre com um sentido de fazer com que as coisas melhorem. A gente percebe que essa é uma parte constante do ascendente Peixes. Ele tenta regular o ambiente. O lado negativo é que existe aí também muita carência, focos de submissão às baixas vibrações muito grande, às obsessões. E essas pessoas acabam, por exemplo, sendo levadas a tomar atitudes, às vezes, muitas vezes, antiéticas, num sentido de serem boazinhas, né, de parecerem boazinhas, de olha como eu sou bom, né, olha como as coisas podem fluir, né, olha como a energia, e aí esquecem uma linha tênue daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então elas passam a serem desonestas, passam a serem permissivas e com aquilo que não se deve ser permissivo, que é o errado. O errado é sempre errado quando ele é errado e o certo é sempre certo quando é certo, né? E ele é incapaz de ver o mundo dessa maneira. Então para o ascendente Peixes é difícil discernir a recomendação de Cristo, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Sim, sim. Ele confunde. Ele é um negociante nesse sentido. Ele é um negociante. Porque o que ele vê é que todo mundo tem que tá de bem, todo mundo tem que ser irmãozinho, todo mundo tem que ser amiguinho. E aí, às vezes, isso é desastroso, né? Então tem um lado, é uma compaixão piegas. É um sentimentalismo. Sentimentalismo. É um sentimentalismo. Então, a misericórdia de um ascendente Peixes, ela se confunde com vitimização. Exato. É sempre ver o pobrezinho, né? A autocomiseração. Isso.
E aí você abre brechas terríveis, né, para os obsessores, para essas energias de baixa vibração, tomar conta do espaço e do local. Né? São desculpas que o ascendente Peixes dá para tomar conta politicamente do local, tomar conta das coisas e fazer as coisas do jeito dele, que é um jeito desorganizado e atrabalhoado. Então, se fazer de coitado é uma forma de chamar atenção. Sim. Então, o ascendente Peixes proporciona uma hipersensibilidade para conectar-se com fenômenos paranormais, como disse a Gabi. E o problema é discernir que fenômeno é esse, de onde ele vem. Ele vem do submundo ou de um mundo superior. Geralmente o ascendente Peixes não sabe discernir a fonte da sua sensibilidade e das suas revelações psíquicas. Então ele tem uma grande tendência a ser ludibriado, não é isso, Gabi? Exatamente. Ele sendo ludibriado por forças invisíveis e sutis, eles passam a chantagear e ludibriar o mundo visível. Olha só, hein? Que terrível. Então, o ascendente Peixes proporciona essa abertura da consciência para o mundo suprafísico, para o mundo dos fenômenos extraordinários, para os milagres, para aquilo que é inexplicável dentro da lógica tradicional. Só que quando você vai para o âmbito do inexplicável, você corre o risco de entrar no reino do vale tudo. Sim, sim. Que perigo, hein? Muito, muito perigoso. Muito perigoso, mesmo porque a norma do dia, né, o que ele levanta a bandeira é uma bandeira de justiça, normalmente justiça social, amorosidade, né? Então ele levanta uma bandeira que seja bacana de convencer ali quem está perto, né, dele. E de espiritualidade. De espiritualidade, sensibilidade. Quase que um lado guru. Sim, aquela coisa bem aquosa mesmo, bem emocional. Você vê que as academias que definem aquilo que é científico e que não é científico rejeitam a mística em geral, porque a mística é problemática. Sim. É uma miscelânea, é um pandemônio. Sim. Então você não sabe se o indivíduo é iluminado ou ele é um alucinado. Sim. A linha é tênue. A linha é tênue. Então, Peixes, sendo o último signo do ciclo zodiacal, ele tem 3 planetas que ficam muito poderosos nele. Netuno, Júpiter. Netuno é o regente, Júpiter é o corregente e Vênus, que fica exaltada. E isso dá toda uma tônica particular para esse signo, que facilita a sintonia com a dimensão espiritual. Só que essa sintonia pode estar cheia de ruídos, pode ter intromissão de outras frequências. Sim. Então a gente poderia dizer que a maior dificuldade do ascendente Peixes é purificar ou sintonizar corretamente sua antena, para não ficar pegando qualquer coisa. Sim. É sim. isso? Perfeita colocação. É basicamente isso. O ascendente Peixes, ele tem que usar o outro, às vezes um irmão que tenha uma terra mais sólida, para trazer aquilo que é de bom do alto para aquele que não consegue desaterrar. Mas ele precisa dessa terra em algum momento para mostrar para ele o caminho que ele tem que andar, porque senão ele se perde. E é interessante que o ascendente Peixes tem do outro lado o signo de Virgem na casa 7. Sim, sim. Que vai criticar esse lado de devaneio, de atirar para qualquer lado. Vai até ridicularizar o ascendente Peixes por não ter parâmetros lógicos,
de se posicionar perante a vida. E o próprio oposto complementar, que é o signo de Virgem, é a resposta para isso, né? Porque se o ascendente Peixes estiver com os pés no caminho do serviço, a graça, ela se faz presente e retira esses ruídos e faz o verdadeiro milagre acontecer, né? Agora, o serviço é o serviço amoroso e desinteressado, né? Não é o serviço para a família dele, não é o serviço para os filhinhos, não é o serviço para os amiguinhos, para aqueles que pensam igual a ele, é o serviço de mãos abertas. Aí não tem erro. Agora, quando ele começa a fazer isso daqui, ele só se lasca. E lasca tudo que está à volta dele. Coloca tudo que está à volta dele a perder. Então você diria que o ascendente Peixes, ele se contamina fácil e contamina quem está em volta também? Exato. Com muita facilidade. Sim, sim. Então, nesse sentido, ele se torna até perigoso. Sim. Então, ele é o alcoólatra que induz os outros ao alcoolismo, vamos dizer assim. Exato. Só que se ele estiver na dimensão do serviço, ele é capaz de curar tudo em volta dele. Olha só, hein? Os dois extremos. A responsabilidade de um ascendente em Peixes é enorme, se ele tiver consciência. Porque ele é curador. Ele é puro, ele é poros, né? Ele é cheio de espaços ali para trocar com as pessoas. Se ele estiver nessa dimensão do serviço, ele é expansivamente curador. Impressionante. Então, toda vez que o espírito renasce, ele fica exilado de si mesmo. Renascer é o exílio do espírito. É um eterno retorno para um mundo árido, um mundo dissonante com a realidade espiritual. Então, Peixes tem essa questão. Ele volta para o espírito e desce para a matéria. A roda do Sansara, ou o arcano do tarô, que é a roda da fortuna. Subir e descer. Também que muitos mencionam como o eterno retorno ao mesmo. Fazer tudo de novo, reaprender as mesmas lições. É possível para o ascendente Peixes, já que muitas vezes ele não tem clara noção do que é matéria, do que é espírito, ele tem essa confusão mental, como ele adquire clareza de pensamento para escapar da condenação do eterno retorno? Tem alguma sugestão para isso, Gabi? A sugestão é realmente ele tem que achar dentro do mapa astral dele ou do círculo relacional dele a Terra, né? E esse fluxo de Virgem para ele, né? Onde que está esse oposto complementar no mapa dele? Provavelmente ele consegue, se ele fizer esse caminho, né? Da vida, é o caminho de Virgem até Peixes. É a esfera do serviço. Quem tem ascendente em Peixes, assim como quem tem ascendente em Virgem, tem que compreender que a vida não é só a família dele, os filhinhos, a mamãe, o papai, que a vida é para fora, né? E se ele se colocar nesse caminho de fluxo para o serviço amoroso e desinteressado de mãos abertas, ele não vai ter problema com o ruído e ele vai ter muita ajuda da graça. Talvez seja o eixo dentro do zodíaco mais próprio para que a graça se materialize. A graça, o milagre, a magia sagrada, né? A própria vontade do Pai. É o eixo mais lindo que existe. Mas ele tem que perceber que tem que ser mão aberta. Legal. Então, dentro dos ascendentes, é o ascendente que tem mais fragilidade e vulnerabilidade. E, portanto, suscetível a todo tipo de impacto, doença física e psicológica. E oferece baixa resistência às investidas das forças invisíveis. Então, ele tem alta suscetibilidade. Então, ele pode padecer de inadequação
desencaixe, inconstância, não consegue se enquadrar num trabalho, numa profissão, numa família, num casamento, nos filhos. Parece que ele não tem controle sobre as coisas. Vem uma tsunami e carrega tudo. E ele fica, de repente, como diz, a ver navios. Isso pode levá-lo a um estado de marginalidade, até de mendicância, onde a sua vida cai numa completa indisciplina. Ele fica completamente sujeito às intempéries. Ele já não tem mais defesa contra as agressões da vida neste mundo. Até chegar ao assédio de poderes corruptores, que vão levá-los a todo tipo de vício, inclusive o vício do vampirismo, de ficar sempre dependendo do favor dos outros. Então, é uma vida permissiva, a permissividade, a licenciosidade, a lassidão ou frouxidão de caráter, uma mente vacilante e, o pior de tudo, uma alma esponjosa que puxa para si o pior de qualquer ambiente. É um catador de lixo, é um gari astral. Então vêm as ondas do destino e geram um poder de arrastamento enorme e ele se torna realmente uma vítima, né, Gabi? Sim, sim. É interessante que essa sua última fala coloca o ascendente de peixes bem no lugar que a humanidade se encontra hoje, né? Se você estivesse falando sobre a humanidade atual, não seria diferente dessa figura do ascendente peixes. E se a gente for pensar num sol em peixes, o que seria um sol em peixes? Seria uma luz espiritual tremenda, uma potência de cura tremenda, uma visão espiritual tremenda, né? Se a gente pensar na humanidade coroada, talvez a gente tenha que perceber essa humanidade atual, como ela está, ou o ascendente peixes, como ele é suscetível a todas essas coisas, mas como seria também a luz disso tudo, né? Quando os filhos de Deus se levantarem e tomarem o lugar deles na criação. Que coisa linda que seria, né? Sim, nossa, fabuloso, fabuloso. A Nova Galileia, um outro estado de ser, né? Então Netuno, o deus dos mares, tem uma ação preponderante na vida do ascendente peixes. Incide de forma, às vezes, até trágica no ascendente peixes. Devastadora. É um maremoto. Então, produz um oceano emocional muito agitado. Então, emocionalmente, o ascendente peixes é muito frágil, chora muito, se sente pressionado, acuado, num beco sem saída. Tem um filme que vale a pena assistir, chamado Nightmare Alley, ou seja, Beco do Pesadelo. É sobre um típico ascendente peixes, que ele tem poderes, até poderes mágicos, ele é um ilusionista, que é típico de ascendente peixes, ser um ilusionista. Ele é vítima da ilusão e também pratica a ilusão sobre os outros. E tem o elemento do tarô, o enforcado, que aparece nitidamente no filme. E ele caminha para esse estado, o beco do pesadelo, ou seja, um beco sem saída, onde o pior acontece. Ele se torna tudo aquilo que ele nega. É incrível o encaminhamento que o filme proporciona. Assistam, né? Beco do Pesadelo, vale a pena. Então, o exemplo do homem-peixe, do pisciano, é Pedro, que Corinne Aline associa ao signo de peixes, que é o homem-onda, ela diz, né? Oscilando entre seguir o Cristo e negar o Cristo 3 vezes, mesmo sabendo, sendo advertido que iria negar, foi irresistível negar 3 vezes antes do galo cantar. Incrível isso.
e que também afunda quando vê o Cristo andando nas águas, fala, deixa eu ir com você aí. Aí ele vai todo animadão, quando ele vai ver, afunda, né? E pede socorro. E ainda leva uma bronca, né? Homem de pouca fé. Então a fé do pisciano também é oscilante. Tem horas que ele se lança como um doido e tem horas que ele vacila e afunda temeroso. Incrível essa dualidade. E o interessante nisso também é que para Pedro, Cristo deixa a chave da igreja. Isso. Sobre a pedra, sobre a ti, Pedro, será construída a minha igreja. Né? E aí em Atos dos Apóstolos, Pedro já tem uma capacidade tremenda de organizar as primeiras igrejas de pedra. Né? Então, interessante todo esse entendimento do Cristo, e é para Pedro que ele oferta a igreja, para João que fica sua mãe. Sim. Né? Inclusive tem muitos que defendem que São Francisco de Assis, que também construiu igrejas de pedra, sim, sim. foi uma reencarnação de Pedro. Ou... Eu coloco 1000 interrogações, eu acho especulativo isso, também. Mas eu acho curiosa essa especulação. Sim, eu já li sobre isso também. Porque São Francisco de Assis, ele veio para corrigir a igreja. Isso. Né? Ele foi ao Papa para corrigir a igreja. É isso. Verdade. É incrível alinhavar essas histórias, espiritualmente falando, né? Sim. Então, peixes, o ascendente pode ser, o seu corpo pode ser uma embarcação à deriva, sem rumo. Estados de transe na região fronteiriça entre a iluminação e a alucinação. Então, essa região fronteiriça é muito complicada para o ascendente peixes. Ele está com um pé de cada lado. Tem hora que derrapa para um lado, que escorrega para o outro. Não tem muito controle sobre isso. É incrível. É isso, Gabi? É perfeito isso. Por isso a arte também é um lugar de preferência dos ascendentes peixes, né? É um lugar que eles têm sucesso de alguma maneira, teatro, na música, teatro, porque eles estão entre esse lugar aí, eles estão nesse lugar de muita fecundidade. Legal. De muita fecundidade. Maravilha. Obrigado, Gabi. Imagina. Olá, Anjo. Oi. Tudo bem no reino angélico? Maravilhoso. E os primos lucíferos estão muito bravos? Estão marotos. Marotos. Mas Miguel tá cuidando bem desse cuidando. Espaço. Miguel não Miguela? Não. Tá bom, ainda bem. Então, é verdade, Anjo Bom, pela sua experiência com os ascendentes peixes, que eles têm pés errantes, uma vez que peixes governam os pés. É bacana ver isso, né? E o pé, que está associado ao signo mais espiritualista, nos dois sentidos, né? Para baixo ou para cima. Não é? É o órgão mais distante da cabeça e mais ligado à Terra. É engraçado isso, né? Não é enigmático? É enigmático. Peixes, com toda essa sensibilidade, ele recebe, do ponto de vista hierárquico, nós como humanos, né, peixes, a grande missão de sustentar todas as demais hierarquias. Olha isso. Então ele sustenta, talvez, dentro de todas as missões, a mais espiritual de todas. Por isso que o pisciano, quando ele se afasta da espiritualidade, ele caminha para a perdição. E ele vai passar pelo pior, ele vai comer o pão que o diabo amassou. Porque se o mestre diz que o reino dele não é desse mundo, a gente fica a pensar de quem é esse reino. E na medida em quanto uma parte do corpo vinculada a um reencontro com a espiritualidade, e a pessoa tendo essa parte no corpo, escolhe uma vida onde a espiritualidade não é um fato, toda essa sensibilidade vai conduzir muito mais a um estado de perdição do que a um estado de encontro, de resgatar a sua real função, que é sustentar o corpo humano e permitir que ele se encaminhe e que esse errar se divinize, não seja um perder-se. Mas você acha que
realmente um ascendente peixes consegue perceber a diferença entre uma espiritualidade genuína, verdadeira, e que é bem diferente da espiritualidade que você encontra nos alucinógenos? Eu acho que, eu não sei, mas eu torço. Eu torço para que isso seja uma possibilidade. Eu torço para que esse ser tenha nascido num ambiente onde isso foi favorecido, porque a experiência com as substâncias alucinógenas, ela guarda uma semelhança vibratória muito afim, né, com aquilo que é espiritual, que é uma forma de transcender artificialmente. São as substâncias que estão conduzindo a pessoa a um estado que ela mesma desconhece que poderia adentrar esses estados. Mas é que é louco, Gilbom. Eu vejo isso pelo cinema. O cinema é governado por Netuno, portanto, tem a mãozinha do signo de peixes. E no cinema, a experiência cinematográfica, ela é real para você que está assistindo. Você chora, você torce, você fica bravo com o vilão, mas aquilo... Você fala, mas isso é um filme. Por que eu fiquei tão tomado e tão comovido? Então, esse artificial, esse virtual, ele ganha uma dimensão real quando Netuno e Peixes agem. Por isso que eu acho difícil para um ascendente Peixes saber separar esses mundos. Ele toma o artificial como se fosse verdadeiro. Acho que sim. Acho que é bem apropriado o que você está falando, mas é curioso também a gente perceber o que está por trás disso. Porque se a gente fala em ascendente Peixe como um 12avos da humanidade, mas Peixes, de fato, é toda a humanidade. Então, todo o atraso do humano na sua forma de realizar a experiência em vida recai sobre um ser que adentra esse plano com esse ascendente. Então, ele está completamente desprovido, a princípio, de um material para que ele tenha uma autonomia. Então, às vezes, ele vai em busca dessas bengalas, desses recursos. E se ele for ao cinema, tão melhor. Porque a gente sabe que essa mesma Vênus, que é a base do princípio imaginativo em Touro, ela se torna também a base do princípio da manifestação em Peixes, porque ela está exaltada em Peixes. E o humano é a manifestação da consciência atual dentro desses 4 reinos na Terra, né? Então, se essa experiência venusiana puder ser sacralizada a partir de obras de arte, a partir do cinema, eu acho que existe uma possibilidade, né, de que esse erotismo que é verticalizado na arte não seja horizontalizado no regozijo dos sentidos que os narcóticos proporcionam, por exemplo. A gente torce. É muita sensibilidade para ser canalizada numa onda de vida como a nossa humana, que está razoavelmente atrasada. Com tanto conhecimento, com tanto poder e possibilidade, olha onde a gente se encontra. Sim, legal. Então, os pés errantes que ficam perambulando na sinuosa estrada da fatalidade e do beco sem saída. Nightmare Alley, o filme que nós recomendamos. Você acha que o filme Ondas do Desejo, aquela personagem que tem aquela relação íntima com a sua espiritualidade, ao ponto de conversar com Deus e ao ponto de sacrificar pelo outro e culminando na experiência da cura do outro, ela também pode ser um exemplo observável de ascendente em Peixes, ou você acha que eu Não, perfeito. ultrapasso a linha? O filme do Lars von Trier, né? Sim. Ondas do Destino. Ondas do Destino. É, Ondas do Destino. Mas Ondas do Desejo ficou legal. Ficou um misto de Wim Wenders com Lars von Trier. Tá bom, uma excelente combinação. Nesse filme, sem dúvida, ela... Até o olho claro dela é um olho marítimo, né? Da atriz. É perfeito. Ela vai para a igreja, né? E conversa diretamente com Deus, tem um diálogo íntimo. E faz as coisas acontecerem pela via mística. E se doa para a pessoa amada. Ela se entrega para que o outro viva, que é a base. Esse sacrifício radical do Peixes é a coisa mais linda. Dar a sua vida pelo outro. Incrível. A gente pode olhar para esse filme como um ascendente Peixes que se encaminhou de uma forma interessante? Eu achei que
Foi bem elucidativa a sua colocação e é um belo exemplo para entender como funciona esse ascendente. Lars von Trier, Ondas do Destino. Trabalha um maravilhoso ator que o Lars gosta muito, que é o Stellan Skarsgård. Grande ator. Vale a música do Chico Buarque, esse gênio fabuloso, Gêmeos ascendente Virgem, e ele tem Netuno no ascendente, o Chico Buarque. E é astrólogo, um excelente astrólogo. Se você ler as entrelinhas das suas músicas, tem astrologia. O Chico, que tem sangue azul, a obra dele vai ser entendida só no futuro. Ele é um gênio que está além do tempo. E na sua música Renata Maria, ele fala muito bem do ascendente Peixes. Noite na praia, deserta, deserta, deserta. Praia repleta de rastros em 1000 direções. A esse arremate espetacular, penso que todos os passos perdidos são meus. Como é que um cara faz isso, Anjo Bom? Só com Netuno no ascendente para justificar. Em Virgem. Um paradoxo. Então, para o ascendente Peixes, as cobranças do destino são inadiáveis. Porque, como você bem mencionou, ele sofre pela humanidade. Ele, de alguma forma, é responsável pelo karma coletivo da humanidade. Isso. E agora que Netuno está em Peixes e Saturno está em Peixes, quem é ascendente Peixes vai fazer o quê, Anjo Bom? Isso. A experiência do ascendente Peixes é a experiência do deserto. Caramba. Você falou em perdição? Olha aí. Nós temos 2 obras cinematográficas que valem a pena. Estrada Perdida, do David Lynch, e Estrada para a Perdição, do Sam Mendes. Também vale a pena. São ilustrativos esses filmes. Então, o ascendente Peixes corre o risco do embaralhamento e narcotização dos sentidos. Então, os próprios sentidos não sabem mais discernir. Ele ouve com os olhos, ele vê com os ouvidos. Que engraçado, né? Ele degusta com o nariz, sente cheiro com a boca. Não é fácil ser ascendente Peixes. Isso gera um declínio da saúde física e psíquica em decorrência das concessões com os prazeres mundanos e a sensualidade, porque a Vênus em Peixes exerce um poder embriagante e sedutor incomum. As mulheres que têm Vênus em Peixes seduzem quem elas querem. E os homens também, é claro. Mas como Vênus é um planeta feminino, a mulher que tem Vênus em Peixes precisa tomar muito cuidado para não entrar no fácil caminho da prostituição do corpo pelo poder. Então, doenças degenerativas e incuráveis, como o câncer, derivam da perversão mental e da esfera desejante. Então, o ascendente Peixes precisa tomar muito cuidado com o que pensa e com o que sente. Geralmente são os maiores venenos para a sua própria saúde. Então, o ascendente Peixes pratica o autoenvenenamento. Como é que pode isso, Anjo Bom? Está escrito, né? A sabedoria popular, não é? O peixe morre pela boca. É isso aí. Está dito. Então, paranoias, perseguições, inimigos fictícios. Isso atormentam a vida do ascendente Peixes. E na libido, concentra-se poderosa força criadora, gerando beleza, por um lado, a Vênus, e por outro, a autodestruição, quando você perde o controle dessa energia. E você é um clarividente, né, Anjo? Você é bondoso comigo, né? Olha só. Nossa, mas você é muito bondoso. É que... O peixe... Puxa vida. Olha. Que mistério, né, Oswaldo? Tudo isso é muito estranho. Você acabou de dizer. Então... E morre mesmo, né? Vênus em Peixes.
é a sereia, é o canto da sereia. Como resistir ao canto da sereia? Você resiste, Anjo Bom? Não, eu não resisto. Eu não resisto. Eu faço um truque. Porque como a gente descobriu aí, não sei como, por uma dádiva da vida, que a gente não é só esse corpo, então eu saio desse corpo e vou para o outro corpo. E sustento. Porque senão eu também, ninguém é de ferro. Né? Hã? Ah? Você vai dizer que é magia negra isso também. Ontem eu saí horrorizado daqui, tudo, meu Deus do céu. De repente eu descubro que eu estou fazendo essas coisas erradas aí, você me ajuda aí. Depois o papito me põe para fora. Então, esse é o ponto de ataque dos anjos lucíferos, que trabalham nas oitavas inferiores do planeta Vênus, exaltado em Peixes, e de Marte. Então, a má administração energética, os maus aspectos de Marte e Vênus, principalmente com Urano, geram terríveis doenças venéreas, que às vezes não são visíveis. Você pode ter uma doença venérea psíquica, que está entremeada na sua alma. Então você se torna um sedutor ou uma sedutora. Isso já é uma doença venérea. Na verdade, né? Se você desejou, você já cometeu, né? É. Peixes rege os pés e os dedos dos pés, e por efeito reflexo atinge o signo de Virgem, o seu oposto complementar. Portanto, também atua sobre a região abdominal. Aqui, esse pé misterioso que sustenta todo o corpo. Agora, Anjo Bom, eu nunca entendi uma coisa. O corpo pesa, o meu pelo menos pesa. Cara, todo esse peso vai incidir aqui segundo a física. E esse peso, entre aspas, ele é transportado para essa... Isso daqui tem que aguentar o solavanco quando você corre, quando você anda. Sensacional. De todo esse peso. Como é que ele consegue fazer isso? Deus pensou nisso. Deus pensou nisso, especialmente nessa parte do corpo. E por isso que ele permitiu que dentro do mundo físico, e a filosofia Rosa Cruz foi muito feliz nisso, né? Ele mostrou que existe uma região etérica e uma região química. A região química do mundo físico, que está muito mais relacionada a peixes e a nossa hierarquia, ela tem também, dentro desse mesmo mundo físico, a graça de ter sido abençoado por uma região etérica. E a região etérica do mundo físico, que faz essa transmissão, é a perna, que é uma estrutura antigravitacional. Então olha que mistério, Oswaldo. O joelho é a primeira parte que vai para frente quando você anda. A perna, ela não é a segunda parte que vai para frente. A segunda parte que vai para frente é o pé. E a perna, então, não está se mexendo? Não. Mas ela está permitindo que o pé vá para frente. Essa permissividade dessa força antigravitacional etérica, que são os anjos, é a grande graça que protege os piscianos de se perderem e errarem sem que o seu peso seja excessivo, né? São essas colunas que de algum modo funcionam como uma alavanca de distribuição de peso. Porque veja, você tem músculos mediadores entre a parte da coxa e os pés, fazendo uma espécie de alavanca de sustentação entre essas duas instâncias. Assim como os anjos garantem que os piscianos não busquem os narcóticos de forma indiscriminada. Tem sempre uma proteção, um amparo silencioso. Veja, eles paralisam a sua própria evolução para que o pisciano seja protegido das mazelas da vida. Então, eles estão como que numa escuridão, eles estão abrindo mão daquilo que lhes caberia em favor de oferecer esse trabalho. Então, o anjo da guarda de um ascendente peixe está fazendo pós-graduação. Schwarzenegger. Schwarzenegger. São anjos Schwarzenegger, bombados. Stallone. São bombados. Eles seguram uma onda que a gente não faz ideia. E essa flexibilidade do pé também, né? Misteriosíssimo, né? Porque é uma flexibilidade, uma quantidade de músculos entremeados, interósseos,
uma série de ligamentos de altíssima complexidade, né? Que, de algum modo, quando nós soubermos ler, a semelhança de toda a complexidade do cérebro é a complexidade que nós, enquanto humanos, já conseguimos desenvolver em termos de consciência. Né? Tanto que você tem a reflexologia, a acupuntura na sola dos pés, onde silenciosa e subconscientemente, tudo isso já está dado de algum modo e que a gente ainda não sabe mexer. Mas o que mostra como a gente é a coroação da criação. Né? Uma criação que começou em Áries e culmina em Peixes. Então, esse simbolismo é muito bonito. Né? E quando a gente pode fazer correlações tão amorosas como essa que você nos convidou nesse ciclo, é maravilhoso perceber como, além do consultório médico, eu posso também tomar a vida nas próprias mãos e, a partir de vulnerabilidades funcionais que o símbolo e a mitologia me oferecem, eu posso me reerguer a um estado de saúde sem a necessidade da farmácia. Eu sou uma farmácia em mim, na medida em que eu tomo a vida nas próprias mãos. E eu estou acompanhando esse seu trabalho, estou muito maravilhado com a generosidade dessa sua composição. Muito obrigado por me permitir aqui dar uns pitaquinhos nessa escultura maravilhosa que eu percebo você realizando. Obrigado. É nóis. Trabalho é coletivo. E corretivo. E corretivo. Aflições mais comuns, então, no signo de Peixes. Problemas e deformações nos pés, doenças dos intestinos e hidropsia, ou seja, acúmulo de líquidos e líquidos serosos, principalmente em determinadas regiões do corpo, forte desejo por bebidas alcoólicas e drogas, provocando delírios, perda de consciência, até chegar no estado de coma, que é uma ausência do corpo. Então, o ascendente Peixes precisa tomar muito cuidado para não perder completamente o controle do seu veículo físico. Problemas respiratórios derivados do resfriamento dos pés, porque a pessoa tem uma péssima circulação nessa região. Então é comum ver uma pessoa que não precisa ser ascendente Peixes, mas que tem a cauda de dragão em Peixes, a cauda tem uma ação obstrutora, ter muitas varizes na região dos pés, ter problemas circulatórios graves, chega às vezes até necrosar essa região, porque a irrigação não chega satisfatória, né? Porque até pela distância com o coração. Então, a espiritualidade, entendam isso, alivia o problema, o serviço do coração. Quanto mais você se espiritualiza, mais o sangue tem abertura para irrigar o corpo inteiro. A espiritualidade não favorece só o espírito, favorece o corpo. Que lindo, né, irmão? Ela aquece. A espiritualidade aquece o corpo. Incrível. Deus é bom demais, né? Inacreditavelmente. Que cara incrível. Que paciência, né? Que paciência. Desafio do signo de Peixes. Encontrar a estrada da redenção pela via do amor abnegado e evitar miragens hipnotizantes, principalmente a falsa espiritualidade. Como o ascendente Peixes adora é iludido por uma falsa espiritualidade. Então, ascendente Peixes, põe isso na sua cabeça. Não existe caminho fácil para se chegar ao Espírito. O caminho ao Espírito é um caminho pedregoso. E o final dele é a crucificação da carne. Não tem outro caminho, não se iluda. Essa dificuldade está intimamente relacionada ao princípio da queda, né? Sim. Desde aquele momento a gente continua na mesma situação. É verdade. Arriscada essa ilusão, né? Esse perder-se. Incrível. E é interessante que quanto mais no deserto você vive, mais você está sujeito a miragens. Que loucura, né? E finalmente o pisciano de ascendente tem que confiar na graça e na compaixão, na graça divina e na própria misericórdia divina, que é infinita. Pela misericórdia de Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar aos que jazem nas trevas e nas sombras da morte.
a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. A fonte está no alto. O signo anterior, Aquário, diz isso, né? A fonte, esse elixir da vida, vem do alto, do céu. E a reverência ao nosso Criador, né? Glória a Deus nas alturas. Bendito é todo aquele que vem em nome do Senhor e não em nome próprio. Amém. Não se autorreferindo, mas faz tudo em nome de Deus. Amém. Amém. Pessoal, obrigado. Encerramos o ciclo zodiacal de ascendente. Agradecemos a participação de vocês, a coparticipação, de estarmos aqui nesse canal. Lembrando que essas aulas vão ao ar às quintas-feiras. E desejamos, obrigado, Anjo Bom, que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.